Fala pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Gustavo, espero que estejam me ouvindo bem. E para quem não me conhece ainda, eu comecei esse canal no começo do ano e no início eu estava mostrando alguns projetos que eu estava trabalhando e tal. Eu ainda trabalho, tem dois desses projetos ainda estão de pé, ainda segue em andamento. Mas eu resolvi fazer alguns vídeos diferentes para falar um pouquinho mais sobre aqui em Portugal, alguns tipos de oportunidade, um pouco da realidade, então um pouquinho de tudo. Então, e hoje eu recebi um questionamento perguntando sobre como é que é os trabalhos que tem aqui, o que tem de trabalho para as pessoas que migram para cá fazer, né? E eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas vou deixar um pouquinho mais para o final. Mas de princípio eu quero falar sobre tentar introduzir um pouquinho a perspectiva das pessoas quando pensam em migrar para um outro país e um pouquinho da noção que as pessoas têm que ter. Eu vou me usar como exemplo porque é algo que eu posso falar com mais propriedade, mas vou tentar também trazer alguns cenários de algumas pessoas que eu conheço, sem deixar nome, mas a princípio, pessoas quando começam a pensar em migrar, cara, o que tem que ter em mente que os trabalhos em si são trabalhos mais pesados, que exige mais força, exige mais, eu posso dizer, exige dedicação, né? Como qualquer outro trabalho exige, mas os trabalhos aqui, quando você é um imigrante que vem sem nenhuma base, vamos supor, eu na época que eu cheguei ainda, eu tinha acabado de me formar em técnica em automação industrial no Brasil, pelo Senai, mas eu me formei e fui embora. O estágio que eu fiz era muito ruim. Me contrataram para uma loja de elétrica, que vende equipamento elétrico, que nem eu, na parte de automação industrial, você mexia muito com quadro elétrico, contatores, disjuntores, botões e afins. E eu acabei indo para esse estágio porque na época eu estava precisando, então vamos para isso. Eu não tive muita prática na área. Aí eu cheguei aqui para conseguir documentação, levou 3 anos. Então, e para conseguir esse tipo de emprego como estagiário nessa área, provavelmente eu já tinha que ter a documentação, senão não dá certo. Então, aqui, vamos supor, se você é formado no Brasil em alguma área qualquer, dependendo da situação, se planejar vir para cá, pode ser que você vai ter que sair um pouquinho dessa área para poder futuramente entrar nela. Vai ter que fazer alguns outros trabalhos que estão com a demanda maior, né? Então, um ponto que eu quero deixar é esse. Geralmente, a expectativa de algumas pessoas que vêm para cá é já conseguir trabalho na área que ela trabalha ou já trabalhava lá. Mas isso acontece, mas geralmente nesses casos as pessoas já contratam
Tipo, já vai buscar no mercado lá no Brasil e traz já com o documento tudo pronto, que é um outro tipo de visto diferente. Mas, e na minha época também era possível ainda vir como turista para cá e com o tempo você se legalizar. Hoje em dia é mais complicado, porque eu conheço algumas pessoas que estão aqui há 1 ano e meio, 2 anos, que ainda nem consegui dar entrada no processo, ainda não conseguiu. Então, hoje em dia está mais complicado, hoje em dia está mais fechado, não está assim tão fácil. Não que na minha época também era fácil, porque demorou 3 anos, mas pelo menos a gente não ficava ilegal, vamos dizer assim. A partir do momento que você deu entrada no processo, você já está... a sua segurança aumenta em relação a medos. Vamos supor, uma pessoa que ainda não deu entrada no processo pode ter medo de ser pega por aí e arrumar alguma dor de cabeça. Então hoje eu estou um pouquinho por fora de como anda o processo, mas eu sei que tá lento, tá mais difícil, porque mesmo quando eu cheguei demorou 3 anos para me conseguir, mas em 6 meses eu já consegui dar entrada no processo, então já significava algo. Hoje em dia tem gente aí com 1 ano e meio que ainda não conseguiu dar entrada no processo, então tá mais complicado. Em relação a trabalhos, geralmente trabalhos mais comuns assim, que você vê com uma demanda maior, geralmente é sempre obras para homens, assim, geralmente sempre tem serviço, tem bastante. Eu vou falar um pouquinho mais das áreas que eu conheço, que hoje em dia eu vejo mais. Tipo, na área de montagem de móveis tem bastante, porque aqui toda esquina que você vai no centro histórico tem hotel subindo, né? Tem obra para tudo que é lado, sei lá, tem muito turista vindo para cá conhecer e tal. Então acho que é uma área que ainda vai crescer bastante. É uma área que eu trabalho em obras também, por mais que eu faça algumas outras coisas por conta própria, em relação no meu tempo extra e afins, porque antigamente eu costumava buscar alguma coisa alternativa, né? Porque eu sempre quis ter uma outra possibilidade, né? Eu sei que obra é um caminho que hoje em dia dá para você ganhar um pouquinho a mais, dependendo da quantidade de horas que você faz. E aqui muita gente costuma trabalhar por hora, né, para esse tipo de serviço. Então, é basicamente isso. Obras. Quando eu cheguei a trabalhar como garçom durante uns 3 meses. E acho que eu não sei como está muito essa área também, mas provavelmente é uma área que deve atender, deve precisar, porque, cara, aqui é um país turístico, vem muita gente para cá. Então esse lado onde supre a demanda dos turistas é uma área que provavelmente, enquanto houver turistas, vai estar em alta. Ainda mais agora, futuramente, a Copa do Mundo vai ser aqui em 2030, aqui, Espanha e Marrocos, se eu não me engano. Então é uma área que pode ser que dê bom. Mas uma coisa também que eu fiz na minha trajetória, nesse tempo que eu estou aqui, na área de técnico em automação industrial, eu saí fora, não dei atenção, porque nos primeiros 3 anos, eu, pelo menos no meu caso, tive que ralar bastante, o tempo que sobrava não era assim tanto.
Então não dava para mim continuar, ou dava, mas as prioridades mudaram, né? Mas acho que é isso, é basicamente isso. Outro assunto. Aqui, depois, eu vi que eu não ia mais pro lado da automação, por mais que eu aprendi bastante coisas que ainda me ajudam hoje, eu fui pro lado da programação. Há uns 4 anos atrás eu comecei a estudar programação. Hoje em dia, e quando eu comecei antes de chegar esse boom da inteligência artificial. Hoje em dia, a gente consegue fazer um sistema, uma pessoa normal que não sabe muito consegue colocar uma tela ali e fazer aparecer e funcionar algumas coisas. Só que, como eu ainda peguei uma base, eu consigo gerenciar, criar uma infraestrutura de sistema de verdade. E é o que eu mostro um pouquinho aqui nesse canal. Eu nunca mostrei de fato como faz, mas mostrei algumas coisas prontas. Se você tiver curiosidade, pode acessar aí que é bem legal. E isso eu acho que é uma coisa importante para quem é jovem e veio para cá, aqui para Portugal vai para qualquer outro país ou na sua região mesmo. Cara, uma dica sempre importante, por mais que você esteja em um trabalho onde você quer algo mais, faz esse trabalho da melhor forma possível e tenta no seu tempo livre estudar alguma coisa diferente, alguma coisa que pode se complementar, que no futuro, lá na frente, pode ser que algumas portas apareçam para você. E eu não posso afirmar isso com certeza, porque eu estou ainda caminhando nessa direção. Não sei aonde eu vou chegar, mas eu vou gravar algumas coisas aqui só por... Vai que vai, né? Então, por isso que eu estou fazendo esses vídeos, é porque eu sinto que algumas coisas que eu estou fazendo pode ser que traga algum retorno, tanto para mim quanto para as pessoas que assistem, porque se uma pessoa mais jovem assistir e mudar alguma chavinha nela e falar, acho que eu vou por esse caminho aqui, acho que isso vale a pena, é um bom cenário assim, né, para vir, porque geralmente, vamos supor, uma pessoa da minha realidade, a gente começa já no menos 5 comparado quando chega a um país aqui, por mais que a gente seja um país que o salário mínimo é muito baixo, ainda é considerado um país de primeiro mundo, né? Então aqui, enquanto outras pessoas da mesma faixa etária sua, da mesma faixa de idade, já está, a única preocupação é só estudar e tentar traçar um futuro. No nosso caso, como imigrante, é ao contrário. A gente tem que fazer o mesmo que essas pessoas que só fazem isso faz, só que a gente também tem que arcar com nossos custos, né? E esse eu acho que dá para fazer, mas exige um pouquinho de sei lá, você precisa abrir mão de algumas coisas para poder tentar chegar em algum lugar maior. Isso acho que é um pouquinho óbvio, né? Mas às vezes tem que ser dito. Às vezes, ouvindo de outra pessoa faz com que a gente, realmente, a gente precisa fazer isso. Mas isso também depende das pessoas, depende da ambição de cada um. Eu acho que depende do que você quer. Se você quer alguma coisa a mais, provavelmente você sabe que vai precisar abrir mão de algumas coisas para poder chegar até onde você quer. Então, é basicamente isso. O vídeo é esse. Vou deixar o vídeo aqui.
E peço que você dê sua curtida, curte aí, me ajuda aí, vê se esse tipo de vídeo faz sentido para você. Aí você faz, deixa um comentário aqui embaixo. Se você chegou até aqui, comente, por favor, vai que seja bom. É isso, até a próxima.